A Avenida Paulista, que foi tomada pelo verde e pelo amarelo neste domingo, o povo foi às ruas em resposta às últimas decisões de integrantes da Suprema Corte e do governo Lula. A manifestação pacífica teve um posicionamento muito firme contra o conluio entre o PT e o STF, contra a censura, contra as prisões políticas do 8 de janeiro e contra a perseguição a quem pensa diferente. Os principais alvos da manifestação foram o ministro Dias Toffoli, que até pouco tempo era relator do caso do Banco Master e que deixou a relatoria depois da pressão quando veio à tona a ligação dele com Daniel Worcar. Outro ministro, Alexandre de Moraes, que ao longo dos últimos anos impôs prisões arbitrárias, bloqueou contas bancárias nas redes sociais, também silenciando vozes conservadoras e da direita. E o Lula, o presidente, que é responsável pelo governo, cujo sinônimo tem sido inflação. E o senador Flávio Bolsonaro, o último a discursar, deixou claro que o alvo não é o Supremo, mas ministros da Corte que agem fora da lei. Os da direita, organizados em mais de 20 cidades do país, reuniram manifestantes e políticos para protestar contra o governo do presidente Lula e os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na Avenida Paulista, em São Paulo, a direita apareceu unida. Flávio, pré-candidato à presidência, e os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, ambos presidenciáveis, subiram ao palco para discursar. É muita honra estar no mesmo palanque defendendo os mesmos ideais que uma pessoa com a sua história. E isso prova que isso aqui não é ato eleitoral. Tem aqui dois pré-candidatos. Juntos, não estamos disputando voto. Organizado pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, o ato nomeado de Acorda Brasil teve pedido de anistia para os presos do 8 de janeiro. Vamos caminhar pela liberdade e a democracia plena. Ao meu lado também o governador de Minas Gerais. Nós estamos com o mesmo objetivo. Aquele que chega lá, eu já disse, o primeiro ato será anistia plena, geral e restrita no 1º de janeiro. Dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro falou com os manifestantes. A eleição é só a ferramenta, o caminho talvez mais rápido para a gente realmente levar a justiça, que vai ser traduzida em anistia, se Deus quiser, com a eleição do Flávio Bolsonaro, presidente, e com uma bancada de senadores e deputados federais fortes e valentes. O tom subiu nas críticas ao STF, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Também foi mencionada a possível relação de ministros com o caso Master. Alguém aqui, algum dia, quer vir para Paulista para poder comemorar o impeachment do Moraes? Mas eu digo mais, o destino final do Alexandre de Moraes não é impeachment, não. O destino do Alexandre de Moraes é cadeia. Flávio Bolsonaro também falou em impeachment de ministros do STF. Disse ainda que a eleição pode ajudar a direita a conquistar a maioria das vagas no Senado. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. E isso só não acontece hoje, porque ainda não temos maioria no Senado Federal. Mas o povo brasileiro vai ter a oportunidade esse ano de escolher candidatos que comprometam com o resgate da nossa democracia, porque o nosso alvo nunca foi o Supremo. Muito bem, além do ato na Avenida Paulista, outras cidades pelo Brasil também registraram manifestações nesse domingo. Agora, às 7h05 no horário de Brasília, a gente vai para a análise inicial dos nossos comentaristas. Mas antes, o nosso bom dia, claro. Bom dia para você, Guta Pini, seja muito bem-vinda. Sempre muito bom tê-la conosco. Bom dia, Dani. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos lá. Segundo dia já do terceiro mês desse ano. Já dá para fazer uma retrospectiva de 2026. Pois é, o primeiro trimestre já está quase chegando ao fim, mas a gente tem muita coisa para falar ainda sobre o que aconteceu no último fim de semana, especialmente ontem, domingo, em várias cidades brasileiras, em Campo Grande, Brasília,
Belo Horizonte, em Minas Gerais, e aqui em São Paulo. A gente, nesse evento, Guta, nós tivemos possíveis presidenciáveis ali, a gente acompanhou pelas imagens na reportagem, eles dividindo o palco. Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, Romeu Zema também, governador de Minas Gerais, participou, esteve junto ali de Flávio Bolsonaro, que é outro presidenciável também. Todos falaram sobre a união da direita. Parece que depois do evento, as rusgas dos últimos dias, das últimas semanas, ficaram para trás na sua análise, Guta Pini? Dani, a gente espera que sim. E um ponto que me chamou muita atenção, que reflete essa questão da união da direita e da superação das rusgas, como você bem colocou, foi o pronunciamento do Nicolas Ferreira. Ele teve uma fala muito forte, muito firme, muito incisiva. Para mim, foi a fala mais firme de toda essa manifestação. Em um dado momento, ele fala de Eduardo Bolsonaro. Ele fala que eles estão ali lutando pelos presos políticos, por Bolsonaro, pelos jornalistas exilados, e nesse momento ele fala também de Eduardo Bolsonaro. Inclusive, ele pede uma salva de palmas para todas essas pessoas. E nós testemunhamos nas últimas semanas esse pequeno embate que aconteceu nas redes sociais, cobranças de todos os lados, e o Eduardo Bolsonaro aí protagonizando também esse pedido para que houvesse manifestação mais incisiva de Nicolas e Michele. Depois, inclusive, o próprio presidente soltou uma carta, né? Mas então, essa fala do Nicolas me pareceu de muita maturidade, de mostrar, olha, as coisas estão superadas, nós estamos juntos. A fala também do Eduardo Bolsonaro, que foi veiculada aí na Paulista, ele também falou o nome do Nicolas. Então, o que demonstra essa preocupação mesmo de estarem todos rumando para o mesmo lugar, porque, enfim, a pauta é única, é uma só. O que eles demonstram estarem lutando pelo país, para afastar o Lula do poder e contra o autoritarismo dos ministros do Supremo, e já ficou a lição. A direita não pode estar fragmentada para que se chegue a esse objetivo. E todos esses presidenciáveis também aí nesse mesmo palanque, todos unidos. O próprio Ronaldo Caiado, na sua fala, também deixou isso muito claro, que estarão todos unidos. Então, um momento muito importante, um momento até de muito simbolismo para a direita no Brasil e até a própria mídia amiga. Eu vi algumas coberturas, Danis, alguns jornalistas falando sobre esse momento, e eles, pelo menos o que eu consegui acessar, não estavam falando que era uma manifestação bolsonarista exclusivamente. Eles falavam de bolsonarista e de pessoas da direita também, falavam de união da direita. Então, veja, esse movimento, ele está repercutindo. Nem a mídia amiga está conseguindo ignorar o que está acontecendo e mostra, sim, a força da direita, a força da união. E, ao que tudo indica, isso pode ser muito bem sucedido. Bom, são 7h09 agora. Vou receber Marcelo Rocha Monteiro aqui no nosso telão também para dar as boas-vindas a ele mais uma vez. Boa semana para você, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Muito bom tê-lo conosco. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta. Bom dia e boa semana para a nossa audiência. Estamos aí. Tivemos manifestações em todo o Brasil, inclusive no Rio de Janeiro também. Tivemos manifestações em Salvador e ontem aqui na capital paulista. Creio que você acompanhou especialmente aí essa transmissão que foi feita inclusive pela Oeste ontem à tarde, entre 1 e 5h30 da tarde, mostrando imagens ao vivo. Todos os discursos, foram quase 3 horas de discursos. Os discursos começaram precisamente a 1h55 e terminaram ali por volta das 4h52 no horário de Brasília. E, Marcelo, esse embate aí agora da direita, não é, com muitas citações, não especificamente ao Supremo Tribunal Federal como um todo, mas a alguns dos seus ministros, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli. Também houve críticas ao ministro Gilmar Mendes, que recentemente
ajudou a blindar o seu colega de corte e a família dele, o ministro Dias Toffoli, mas tem sido uma pauta central. Inclusive, na semana passada, nós falávamos aqui no jornal que a revista britânica The Economist publicou muitas duras críticas ao Supremo Tribunal Federal, contestando justamente a conduta dos ministros, como Dias Toffoli, como o ministro Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, a oposição também já está traçando aí como objetivo eleger uma maioria no Senado em 2026. Isso foi dito ontem reiteradamente para renovar 2 cadeiras por estado nesse período, nas eleições agora do final do ano, visando, inclusive, pautar o impeachment de ministros da Suprema Corte. Esse discurso ante essa atual composição de ministros do Supremo tem força para ser o principal motor eleitoral da direita nas disputas pelo Senado nesse ano, em 2026, na sua análise, Marcelo? Bom, em primeiro lugar, deixa eu dizer que eu concordo 100% com a Guta. Nós estamos no início de março e já dá para fazer uma retrospectiva de 2026. Tamanho número de acontecimentos importantes e até históricos, né? Não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Eu acho que sim, eu acho que esse vai ser o eixo central da campanha da oposição para o Senado, eleger uma bancada de senadores comprometidos com aquilo que é função do Senado, né? Que é processar por crime de responsabilidade ministros do Supremo. Né? Então, eu acho que muitos eleitores vão se perguntar, ou vão perguntar, antes de decidir o seu voto para o Senado, eles vão perguntar para o candidato: você é contra ou é a favor do impeachment do Moraes? Você é contra ou a favor do impeachment do Toffoli? Você é contra ou a favor do impeachment do Gilmar, que eu acho que, né, pode dar a senha número 3 para ele. Né? Eu acho que vai ser uma fila. Né? Cada ministro do Supremo vai carregar uma senhazinha, assim, o número 1, né? Número 2, o Senado vai chamando. Número 3, Gilmar, agora é a sua vez de responder ao processo de impeachment, porque depois daquela decisão vergonhosa, né, que vai me dar um trabalho danado, semana que vem recomeçam as aulas na faculdade, como é que eu vou explicar para os alunos, do ponto de vista do direito processual, né, que é a matéria que eu leciono, como é que eu vou explicar essa decisão do Gilmar Mendes, que é completamente ilegal, completamente absurda? Mas, então, eu acho que sim, acho que vai ser um tema importante, acho que os eventos de ontem foram muito importantes, né, principalmente na Paulista. Eu estive aqui no Rio, em Copacabana, o evento começou às 10 da manhã, os discursos se iniciaram às 11, depois eu tive a oportunidade de acompanhar toda a cobertura da Oeste, né, que está de parabéns o nosso âncora aqui, Daniel Vidal, também, que de forma brilhante apresentou essa cobertura. A mídia amiga, como disse a Guta, amiga deles, né, Guta? Não é amiga nossa. Mas essa mídia amiga, ela deu noticiou de maneira bastante discreta, né, essas manifestações. Noticiou, né? Justiça seja feita. Não omitiu, mas não deu o destaque que a gente entende que que um evento dessa, olha as imagens aí da Paulista, né? Um evento dessa magnitude mereceria. Eu acho que a palavra que a mídia mais usou dessa vez, né, novamente destacando esse ponto que a Guta mencionou, não foi manifestação bolsonarista, e acho que nem foi, pelo menos as matérias que eu tive a oportunidade de observar, não foi nem direita, foi manifestação da oposição. Né? A oposição ao governo Lula pede fora Lula e pede impeachment de alguns ministros do Supremo. Esse foi o tom, pelo menos no que eu observei, da cobertura da velha mídia. Né? Eu destaco o caráter não eleitoral do ato, porque, né, como já foi dito aqui, nós tivemos a oportunidade de observar no mesmo palanque 3 pré-candidatos, né, à presidência da República: Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. Um discurso de união, essa cena aí é bastante emblemática, né? O Flávio discursando ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Caiado antes dizendo que quem chegar na frente, né, vai conceder anistia para os presos políticos. O Nicolas, como sempre, eletrizando a multidão, né? E acho que dos momentos mais marcantes foi quando o Nicolas, ao lado de parentes de um preso político, de um cidadão
que pegou uma bola assinada pelo Neymar, que estava lá dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, agora eu não lembro, né? Só isso que ele fez. Pegou essa bola, depois ele devolveu a bola para a polícia, pegou 14 anos de cadeia. 14 anos de cadeia. Eu já fui promotor em muito processo de homicídio em que eu não consegui condenar o réu há tantos anos, né? Um réu que matou alguém, né? Um sujeito acusado de assassinar uma pessoa pega pena menor do que isso. Então é um absurdo, é uma desproporção, é uma ilegalidade, é mais um abuso desse Supremo Tribunal Federal, desses ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Evidentemente, não é a instituição, é essa composição desastrosa que o Supremo tem atualmente e que agora a gente descobre que a ilegalidade não para no abuso de poder, né? Nós temos hoje ministros envolvidos ou suspeitos de prática de corrupção. Então, acho que foi muito importante, mobilizou a população, teve uma repercussão grande, certamente foi noticiado no exterior e acho que muito especialmente vale destacar que marcou uma união, né, dos setores da direita, que é algo muito relevante nesse ano eleitoral. A gente acompanhou ontem, durante a transmissão, durante o discurso de Flávio Bolsonaro, nós podemos ver isso de uma forma mais próxima ali, quando a imagem de Flávio Bolsonaro estampa a transmissão, que ele estava usando um colete à prova de balas, também como forma de se proteger, uma forma de segurança, uma vez que ele é o pré-candidato à presidência da República, que pode, que talvez seja o principal alvo nessa campanha de 2026, porque a probabilidade, assim como disse o presidente do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto, de que no eventual segundo turno já esteja cravado, pelo menos na avaliação do Valdemar Costa Neto, que pedia na semana passada essa união da direita para tentar resolver, na fala dele, nas palavras dele, a questão ali no primeiro turno. Ele também enxerga que no eventual segundo turno isso vai ser entre Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Bom, o fato é que num outro momento durante o seu discurso, a gente ouviu um trechinho aqui do que disse o Flávio Bolsonaro, ele também falou sobre o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Quero compartilhar com vocês o que eu disse para o meu pai, agora, quarta-feira, olhando no olho dele, para levar ainda mais esperança e ainda mais força. E quem concordar com o que eu vou falar, só dá um grito do fundo da sua alma. Eu falei: pai, em janeiro de 2027, você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro! O senador também fez elogios a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que cumpre a agenda na Alemanha e por isso não compareceu ao ato, e ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, além dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e Minas Gerais, Romeu Zema, que estavam na Avenida Paulista. O responsável pela convocação, o deputado Nicolas Ferreira, convidou parentes de um preso do 8 de janeiro para subir ao palco, assim como disse o Marcelo Rocha Monteiro. Vamos ver um trecho. Pois aprovamos a urgência da anistia e aí o sistema pressionou e o que caiu no colo foi a dosimetria para poder reduzir as penas das pessoas do dia 8. Aí eu te pergunto, chegamos e conversamos com o Jair Bolsonaro e ele disse: votem a favor da dosimetria, jamais vocês podem votar contra reduzir a pena das pessoas que estão sofrendo. E nós votamos e nós aprovamos a redução de pena para as pessoas do dia 8. E aí o que o Lula fez? Ele vetou. Só que eu quero dar um recado aqui para o Lula: seu bandido, nós vamos derrubar o veto da dosimetria. E não é por mim, nem somente por você. Eu quero chamar aqui a Norda.
João, vem cá. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula! E nós estamos aqui pelo Fora Moraes. Alguém aqui, algum dia, quer vir para Paulista para poder comemorar o impeachment do Moraes? Mas eu digo mais, o destino final do Alexandre de Moraes não é impeachment não, o destino do Alexandre de Moraes é cadeia. E eu digo por quê, senhores? Não é por birra política não, eu vou dizer por quê. Está aqui do meu lado Norda, está aqui do meu lado João, ele tem um irmão chamado Bento e o seu pai é o Nelson. Sabe quem eles são? Eles são uma das pessoas que o Moraes está dizendo que são golpistas, que são fascistas, que são extremistas, que uma outra ministra aí nos chamou de tiranos inclusive. Sabe o que aconteceu com o pai do João? Enquanto ele estava lá no dia 8, não quebrou uma janela sequer, não fez nada. Ele literalmente pegou um dos artefatos que tinha ali no Congresso, que estava jogado no chão, que era uma bola que o Neymar assinou e deu de presente para o Congresso. Ele pegou aquela bola, entregou para a polícia, e sabe o que eles fizeram? Prenderam o pai dele, chamado Nelson. Ele inclusive deve estar assistindo aí agora, em algum lugar. E sabe a pena, a condenação que deu para o pai do João, para o marido da Norda? 17 anos de cadeia. Pois é, Guta Pini dividindo a tela comigo mais uma vez. Ontem, os primeiros discursos ali entre 1h55 e quase 2 horas da tarde foram feitos por alguns aliados parlamentares de outros estados que subiram ao palco também para se manifestarem. Mas no nosso chat, durante a transmissão, nós observamos uma insatisfação por parte da nossa audiência, porque grande parte desses discursos não fazia referência aos alvos, de fato, dessa manifestação, que são Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, só depois que a deputada federal Bia Kicis, do Distrito Federal, subiu ao palco, é que começou a subir um pouco mais o tom, e aí nós tivemos um discurso mais efusivo, aí, mais forte, com palavras mais contundentes, por parte de Nicolas Ferreira. Olha, Dani, inclusive em manifestações anteriores a essa, nós não víamos também não era verbalizado essa questão bem nominal aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda em 2024, havia um movimento para levar o Fora Moraes para as ruas, mas esse movimento foi praticamente proibido de ir adiante. Então, se voltou para uma pauta mais de liberdade, justiça, uma coisa mais genérica. E em relação a essa convocação do Nicolas, nós assistimos também nas redes sociais um movimento para ir mudando o foco dessa manifestação. O Nicolas, quando gravou o vídeo e convocou esse ato, ele deixou muito claro que a pauta era fora Lula, fora Moraes e o fora Toffoli. Essa é a ideia do Nicolas. Naturalmente, obviamente, ninguém é dono da rua. Qualquer pessoa pode chegar numa manifestação com cartaz que quiser. Mas o fato é que algumas lideranças também estavam meio que desvirtuando o foco inicial convocado por Nicolas Ferreira. E nós vimos isso acontecer também nos discursos, como você bem colocou, depois que a Bia Kicis começou a falar aí, que as outras lideranças que pegaram o microfone também foram mais incisivas com esse fora Moraes, fora Toffoli, mas na minha avaliação ninguém foi tão incisivo, tão firme quanto Nicolas Ferreira. Inclusive, numa entrevista que ele deu depois dessa manifestação, ele mesmo trouxe esse ponto. Ele disse: observem quem se ateve à pauta inicial, que era o fora Lula, fora Toffoli e fora Moraes. Há aquelas pessoas que acabam indo mais para uma parte mais genérica da coisa, vamos lutar por liberdade, justiça, mas a pauta inicial é essa, e é um momento crucial pelo qual o Brasil passa, e não tem como negar que esse fora Lula, fora Moraes e fora Toffoli são a prioridade para boa parte dos brasileiros.
Pois é, Marcelo Rocha Monteiro, pesquisas recentes que nós trouxemos aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, da Atlas, Bloomberg, da Paraná Pesquisa, mostram uma queda na aprovação do governo Lula, chegando a 51,5% de desaprovação, e um cenário inédito onde o Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno. Com tantos nomes na mesa, incluindo o Romeu Zema, que estava ontem na manifestação aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, Ronaldo Caiado também estava, Ratinho Júnior não participou. Eu pergunto a você, na sua análise, qual é o maior desafio da direita hoje para unificar a oposição em torno de uma candidatura viável para 2026? Eu acho que o maior desafio é evitar essas rusgas, esse dissenso, essas brigas. A pluralidade de candidaturas em si, a pluralidade de candidaturas de direita em si não é um problema. Tá? Não é um problema porque o Brasil é um país que adota eleição presidencial em 2 turnos. Tá? Então nós vimos, por exemplo, no Chile, que também adota esse sistema, nós vimos no Chile, recentemente, uma eleição em que havia várias candidaturas de direita, havia 4 candidaturas de direita e uma candidata comunista disputando também a eleição presidencial. E o que aconteceu é que essa candidata da esquerda foi para o segundo turno enfrentar uma das candidaturas de direita, a candidatura do Cast, né? E os outros 3 candidatos da direita, no segundo turno, se uniram em torno daquele que obteve o maior número de votos, né? E, portanto, foi para o segundo turno, que foi o Cast. Os outros candidatos, os outros partidos apoiaram e ele teve uma vitória relativamente folgada no segundo turno. Então, se nós tivermos várias candidaturas de direita no primeiro turno, mas essas candidaturas, tudo indica, as pesquisas, né, mostram que o mais provável, o resultado mais provável é que a candidatura do Flávio Bolsonaro seja aquela que vai receber o maior número de votos e, portanto, vá para o segundo turno enfrentar, provavelmente, o atual presidente que busca a reeleição. E aí, o importante é que não sejam criadas fissuras, né, durante a campanha eleitoral, de maneira que, no segundo turno, todos os outros candidatos do espectro da direita, né, apoiem o Flávio Bolsonaro e, com isso, se consiga Vejam, hoje qual é o quadro, né? Na pior das hipóteses, é empate técnico, né? Então, hoje qual é o quadro? Se você pega essas candidaturas, essas outras candidaturas de direita e transfere esses votos para o Flávio, né, a chance de vitória é muito grande. Acho muito remota a possibilidade de um eleitor do Caiado, por exemplo, num segundo turno, votar no Lula. Eu acho difícil a possibilidade de um eleitor do Zema, no segundo turno, votar no Lula, né? Ou de um eleitor do Ratinho Júnior. Né? O segundo turno é uma eleição em que você não necessariamente vota no candidato dos seus sonhos, mas você vota no candidato que, na sua avaliação, né, é a melhor solução dentre aquelas 2 candidaturas que estão se enfrentando. Tá? Então, ainda que o sujeito não seja bolsonarista, tá? Mas se ele é um sujeito que rejeita o PT, que rejeita o Lula, numa eleição disputada entre Lula e Flávio Bolsonaro, ele mesmo não sendo bolsonarista, vai votar em Flávio Bolsonaro. Então, acho que o importante é que se preserve essa avenida, tem que ficar aberta, né, para que, no segundo turno, essas forças de oposição ao governo do PT, seja a direita, seja a centro-direita, seja até centro, né, ou seja o eleitor que ideologicamente não se define, né, mas que não quer a continuidade não quer
1, 2, 3, 4, 5, um 6º mandato para o PT, né? O eleitor que acha que o PT já bateu ali o prazo de validade, o produto já estragou, né? Se é que já foi bom algum dia. Então, esse eleitor vai votar no segundo turno, muito provavelmente, na candidatura de oposição.